Nós estamos num mês que queremos estudar ou pensar a respeito do nosso Deus e como Ele experimenta as nossas experiências e como a história da salvação tem a ver com aquilo que nós vemos nosso Deus. Cada doutrina da salvação vai mostrando que Deus, Ele vai experimentando as nossas experiências, Ele se identifica conosco. E é assim que a criação e a decisão de Deus de não terminar com o ser humano é uma decisão da sua graça, onde Ele cria um ser humano que não tem necessidade de ser criado, e Ele decide resgatar esse ser humano que Ele poderia acabar com sua vida. Eu queria convidar você a ler Filipenses 2, de 5 a 8, que diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Domingo passado nós pensamos a respeito do grandioso, majestoso amor de Deus. Você precisa, como diz o apóstolo Paulo, a criação, ela declara, ela mostra que Deus existe. E a gente precisa no nosso dia a dia perceber esse Deus, a presença dEle, a existência dEle e o cuidado dEle sobre a nossa vida. Você vai lembrar que a gente falou sobre Davi contemplando os céus e percebendo, tendo uma revelação a respeito da majestade de Deus e desse amor de Deus. E essa majestade, essa grandeza de Deus se revela na criação do homem, na criação do universo e também no cuidado de cada um. O universo está sustentado pelo poder da sua palavra. E a minha vida e a sua vida é sustentada porque o Senhor nos tem nas suas mãos e das suas mãos ninguém nos tira. Ai de nós se nós estivéssemos nas mãos do Senhor, quantos perigos estaríamos sofrendo e quanta ação do inimigo sobre a nossa vida viria para nos derrotar e até acabar conosco. E mesmo diante da rebeldia original daquele primeiro casal, Deus não se deu por derrotado, não entregou os pontos e decidiu resgatar, salvar, derramar graça sobre aquele primeiro casal e sobre toda a sua descendência, de tal maneira que hoje eu e você continuamos a ser alvos dessa graça de Deus que não acabou com aquele primeiro casal. Hoje, nós gostaríamos de pensar também sobre como Deus mostra esse seu grandioso amor na sua encarnação, na forma de Deus vir se vestir da nossa humanidade e também na sua redenção, quando Ele nos liberta da nossa humanidade caída. Então hoje nós vamos pensar sobre a encarnação e a redenção de Deus. Uma atitude inusitada do nosso Deus, porque só um Deus que deixa seu trono, algo que nenhum outro Deus fez, para experimentar a nossa humanidade. E para realizar a redenção, algo que nenhum outro Deus jamais foi capaz de fazer, servindo assim a sua criação. E isso que chama a atenção no nosso Deus. Primeiro que Ele tem um trono de glória, e Ele abandona o seu trono de glória, deixa o seu trono de glória, para se vestir da nossa humanidade. Nenhum Deus faz isso. Todos os deuses estão distantes de nós, e se o ser humano quiser ir a esse Deus, a sua divindade, ele tem que correr atrás, levar ofertas, fazer sacrifícios, para poder ter acesso a esse Deus. O nosso Deus é o Deus que faz o caminho contrário. Ele vem na nossa direção. E Ele não é um Deus que simplesmente quer ser servido, no sentido de que, olha, traga aqui as suas ofertas e eu vou pensar de acordo com o tamanho da sua oferta, seu merecimento, se eu vou responder a sua oração, o seu desejo. Ele é um Deus que primeiramente vem servir a sua criação. Ele vem ao mundo para poder resgatar a resgatar a criação do mal que ela se envolveu. Vamos lembrar que a morte, como diz um poeta, é a angústia de quem vive. A morte que nós enfrentamos essa semana chegou por causa do pecado.
Não era o desejo original de Deus. Mas Deus vem ao mundo para nos livrar exatamente do poder desta morte. Ele vem nos servir. A gente não pode fazer nada contra ela. Mas Deus vem aqui e fala assim, eu vou libertar você do poder desta morte. O esvaziamento, e essa expressão que Paulo usa aqui na sua carta, que Jesus se esvaziou de si mesmo, é uma expressão importante na teologia, na história da cristandade, porque ela define exatamente isso, um Deus que deixa o seu trono para se tornar um de nós. Ele se esvazia das suas prerrogativas para poder estar aqui no mundo, para realizar uma obra de redenção. E esse esvaziamento é uma manifestação radical do amor de Deus. Porque é ela que abre todo o caminho para o que Deus vem fazer no mundo. Se envolver com as nossas querelas humanas, com os nossos problemas, para no fim de tudo ainda morrer na cruz, e morte de cruz, como diz Paulo aos Filipenses. A morte mais humilhante que existia naquele momento, para tomar sobre si os nossos pecados. O esvaziamento é uma manifestação radical do amor de Deus. Você quer ver um Deus que faz um negócio que é impensado? É pensar Deus fazendo assim, olha, eu vou deixar aqui o meu lugar para ir lá naquilo que eu criei, naquela balbúrdia que está existindo, para poder resgatar o ser humano. E existem duas características muito importantes desse esvaziamento, que é chamado de kenosis, o autoesvaziamento de Deus em Cristo Jesus, de vir ao mundo. O primeiro dele é que ele se veste da nossa humanidade. Isso, meus irmãos, não significa que Deus deixou de ser Deus, de maneira alguma, mas que ele se esvaziou dos benefícios da sua glória. Ele abriu mão de desfrutar, como Jesus ora, daquela glória que ele tinha com o Pai antes de vir ao mundo. Ele abre mão daquilo por esse período que ele vem viver no nosso mundo e se submeter a todas as limitações humanas. Ele se torna 100% humano, ele vive tudo que nós vivemos. Ele experimenta tudo que nós experimentamos. Ele só não experimenta o pecado. Mas todas as outras limitações que eu e você temos, ele experimenta. E quando a gente começa a lembrar de Jesus e que esse Deus faz? Primeiro, ele vem nascer e crescer. Um Deus que é criador, infinito, onipresente, que não tem começo nem fim, que tem uma imensidão como característica sua, que abarca todas as coisas, ele se limita ao tempo e espaço, ao útero de uma mulher, para experimentar o que é ser humano. E ele nasce. É anunciado que aquele bebê, que chegou o tempo do bebê nascer, e ele nasceu, lá em Belém, naquele tempo difícil, como qualquer criança, e uma criança muito humilde, que é posta numa manjedoura, vivendo todas as limitações. Se você teve uma infância difícil, no sentido de ter carência de muita coisa, Jesus também viveu isso. Ele experimentou esse tipo de carência. Ele não nasceu num berço de ouro, ele nasceu num berço muito humilde e teve que enfrentar as carências da sua humanidade. Ele experimentou crescer. Eu acho interessante que Jesus veio experimentar. O nosso Deus em si, ele não precisa crescer. É por isso que Tiago fala que não há mudança nele, sombra de variação. Ele não se desenvolve, ele não melhora com o tempo. Mas Jesus veio ao mundo experimentar crescimento. Lucas vai registrar que ele crescia em estatura, em graça diante de Deus e dos homens. E eu acho interessante, meu irmão, pensa isso. O seu Deus veio experimentar crescimento. E tem crente que não quer crescer, que abre mão deste privilégio de conhecer mais, de melhorar, de, como nós cantamos, ir a águas mais profundas, sair da superficialidade da sua fé, inclusive, para aprofundar-se na sua fé e conhecer mais o seu Deus. Jesus veio ao mundo e experimentou crescimento nesse sentido. A Bíblia diz que ele teve fome.
Você vai lembrar que depois de 40 dias de jejum e oração, Jesus teve fome. E quem chegou na hora da fome? O diabo. Para oferecer, transforma essas pedras em pães. Uma outra ocasião que a Bíblia registra que Jesus teve fome, foi quando ele, logo de manhã, teve fome e encontrou uma figueira que deveria oferecer frutos e não ofereceu. E uma figueira que ele vai amaldiçoar por causa disso. Logo de manhã, quando ele voltava para a cidade, Jesus teve fome, registra Mateus. E aquela fome que irrita a pessoa. Porque quando Jesus chegou na figueira, não tinha o que comer, ele amaldiçoa a figueira. Né? Não sei se você é desses que quando está com fome fica irritado, reclama de tudo, né? Perde um pouco a paciência. Jesus é aquele que teve sede. Na cruz do Calvário, quando estava sendo crucificado, ele diz, para que se cumprisse a Escritura, Jesus diz, tenho sede. Esse tempo de calor, não é? A gente está toda hora salivando, e quando chega na igreja, a primeira coisa que a gente faz é correr para o bebedouro, para ver se pega um copinho de água gelada, para refrescar. Jesus teve sede no momento de maior sofrimento que ele estava vivendo, ou quando ele sentiu cansaço. Cansaço. Essa semana foi cansativa. Deixa eu até aproveitar aqui. Os velórios são cansativos, não é? E a gente hoje não gosta, não é que não gosta, a gente hoje orienta a não passar mais a noite. Porque senão você fica esgotado. E a gente precisa compreender isso. A orientação da Bíblia é para a gente descanse um dia em 7. E nesses momentos de angústia, de crise, é importante o descanso. Eu recebi uma postagem muito interessante falando todos os remédios que você não encontra na farmácia, mas que você pode obter. E aí ele fala, por exemplo, desse assim, quando você estiver muito irritado, vai descansar. Para um pouco. Outras situações ele fala, respira fundo. Inspira, conta 4, segura, conta 4, expira, conta 4, e depois segura, conta 4. Faz esse quadrado 4 vezes, para você acalmar. E um monte de remédios ele vai dando assim, achei muito interessante isso. Jesus é aquele que enfrentou cansaço. Quando a gente lê a história da mulher samaritana, lá em João 4, diz que Jesus chegou perto do poço de Jacó, cansado da viagem. Era quase meio-dia, sol a pino, e Jesus chega cansado ali na beira daquele poço. E aí ele engata aquela conversa com aquela mulher. Cansado, como eu e você. Eu sei que tem gente aqui que hoje, nesse momento, está cansado. Não é? Tem gente que dá umas piscadas durante o culto, porque está cansado. Ou não dormiu direito à noite, fez alguma coisa, uma estripulia, né? Não dormiu direito, não descansou direito. Aí chega na hora de concentrar a sua mente e dá aquela piscada, derruba a cadeira do lado, faz um monte de coisas desse tipo, tá? Ele sentiu tristeza e choro, chorou diante da morte de um amigo Lázaro. Tem gente que a gente não chora quando morre. A gente vive, enfrenta todo o processo da morte, do luto, e não chora. Porque a gente tem um distanciamento dessa pessoa, mas tem outros que só de você pensar que fulano pode morrer, você já começa a se emocionar e ficar triste e até chorar. Jesus teve isso. Jesus, como eu e você, tem amigos mais chegados que um irmão. Jesus não tinha irmãos, mas Lázaro era uma pessoa muito chegada dele, por quem ele chorou quando ouviu a sua morte. E olha que interessante, Jesus sabia que podia ressuscitá-lo e queria ressuscitá-lo, mas mesmo assim experimentou, viveu aquele momento que eu e você precisamos aprender a viver. Às vezes tem pessoas que não querem chorar diante do luto. Eu falei, não, chora. É a hora de chorar. E eu também não estou aqui para te dizer que você não deve chorar, eu estou aqui para chorar junto.
porque eu não tenho uma resposta para esse momento da tua vida. O que eu posso fazer é chorar com você só. Então chora. Vive também a alegria do seu momento. Se agarra em Deus diante das lutas que você tem. Vive o seu momento, como Jesus também teve um tempo que ele chorou a morte do seu amigo, que ele se alegrou numa festa de casamento, e que ele teve uma angústia profunda na sua vida. Aquela angústia que eu queria morrer. Eu não queria estar aqui, diante da luta que eu estou vivendo, que eu não compreendo. Jesus viveu esse momento, diz Lucas, que ele estava angustiado, e ele orou ainda mais intensamente, o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Sabe aquele momento que você fala assim, ai, eu queria morrer? Jesus foi nesse momento assim mais profundo de dor, de tristeza, de angústia. E a solução dele foi orar mais intensamente diante da sua angústia. E ele também, o mais importante de tudo, é que ele experimentou a morte. Como nós dissemos, o nosso poeta no Brasil diz que é a angústia de quem vive. Todo mundo vai enfrentar a morte. Ninguém vai escapar dela. Tem gente que não se prepara para a morte. Nem a sua, nem a do ente querido. Mas todos nós vamos enfrentar. Nasceu aquela criança linda, aquela cara de joelho tão bonita, né? O seu filho, o seu netinho, vai morrer. Os primeiros dias, aquela preocupação, vai tomar vacina, está bem. Eu lembro quando cheguei no berçário e descobri que minha filha já tinha nascido, que eu vi que estava o berço do quarto que era reservado, né? E eu falei, não, mas já está aqui. Deixa eu explicar direito. Eu fui para a porta do centro cirúrgico e não sai, a Rosângela não sai. Eu falei, deixa eu dar uma volta. Desci para o andar de baixo, onde tinha os berçários. Cheguei lá, está o berço do quarto, que era o nosso quarto. Falei, mas ela não saiu, aí deu esse desencontro. Mas quando eu cheguei lá, eu falei, mas esse é ela mesmo, tá? Me deixaram entrar ali rapidinho. Eu falei, ela ouve? Ela vê? A minha preocupação era essa. O médico falou, a gente vai fazer um monte de exame ainda, mas dá para perceber que era tudo normal, né? Mas essas preocupações, vai tomar vacina, vai sobreviver esse período, qualquer coisinha é uma preocupação. Pai de primeira viagem ainda é mais chato, né? Não sabe de nada e quer controlar tudo. A morte está sempre à nossa espreita. A gente sai daqui e fala, Senhor, nos leva em paz para casa, em segurança, para que ninguém fique pelo caminho, não chegue vivo em casa. A morte está sempre... E Jesus experimentou esse horror da morte. Ele sofreu por saber, por exemplo, quando aqueles 2 discípulos dele chegaram e falaram, olha, aliás, a mãe dele chegou e falou, eu queria que um filho meu sentasse um à sua direita e um à sua esquerda. Ele falou, vocês vão ser capazes de beber o cálice que eu tenho para beber? Vocês vão ser capazes de morrer e morrer a morte que eu tenho para morrer? A morte sempre esteve à espreita nesse tempo todo e Jesus experimentou tudo isso. Então, meu querido, quando a gente pensa em Jesus se esvaziando, isso é uma prova do amor de Deus, porque Ele vem viver as nossas experiências, e quando eu chego para Jesus e digo assim, Senhor, eu não estou entendendo, eu estou angustiado porque eu não estou compreendendo o que está acontecendo. Eu estou triste porque o que está acontecendo não é do meu desejo. Ele me ouve e me entende. Não porque Ele é criador de todas as coisas, criador do ser humano, mas porque Ele experimentou tudo isso que eu sinto, tudo que eu e você sentimos. Ele conhece de experiência própria. Ele pode dizer com plena segurança, filho, eu sei o que você está sentindo. Eu sei qual é o caminho para você vencer isso. Porque eu fui humano como você.
e eu fui vencedor sobre todas estas coisas. Por isso que Jesus é chamado de o grande sumo sacerdote, alguém que pode nos representar, alguém que pode chegar diante do Pai e dizer assim: Pai, eu sei o que ele está sentindo, eu sei o que ele está querendo dizer, eu sei o que ele precisa como resposta da sua oração. Aquela oração que ele fez na terça-feira, toda desenroscada, toda estranha, que não sabe dizer exatamente o que eu estou pedindo, aí na quinta-feira da semana seguinte você recebe a sua resposta. E vem de uma maneira que você, poxa, eu nem sabia que estava pedindo isso, e Deus sabia que era disso que eu precisava. Por isso que Jesus é chamado de o grande sumo sacerdote, a quem nós podemos recorrer como um trono de graça, um trono de onde emana um favor imerecido, onde há um coração tendente a nós. Não sei se você já teve irmãos na sua família, eu só tenho uma irmã, mas tem gente que tem mais irmãos na casa. Você já teve uma experiência alguma vez na sua vida, desde a sua infância, passou pela sua cabeça assim: minha mãe prefere o outro? Não é? Já passou isso na sua cabeça alguma vez? Que papai ou mamãe tem preferência pelo outro? O coração do nosso Deus é um coração que nem desses pais que parece que tem preferência. Só que ele tem preferência por cada um de nós. E está disposto a vir na direção de cada um de nós. Jesus, quando deixou o seu trono, a sua glória, abriu mão de algumas prerrogativas de glória, ele não deixou de ser Deus. Não sei se você já viu algum filme que um fulano é muito importante, ele é doutor em alguma coisa, e ele se cansa dessa vida na cidade, ele decide que vai mudar de vida. Vai morar em outra cidade, no outro lado do país, chega lá sem ninguém saber quem ele é, e ali ele se enturma, e ele, vamos dizer assim, ele é professor de literatura, mas ele não quer que ninguém saiba que ele quer abandonar essa área. Ele vai para lá e ele começa a viver uma vida muito simples, muito humilde, mas de vez em quando ele explica para uma pessoa lá do seu convívio que essa palavra não é assim que se fala. E ele corrige essa pessoa. Ou ele chega para aquela pessoa, para alguém daquele lugar, e fala assim: você sabe qual é o significado dessa palavra? De onde vem essa palavra? E ele é capaz de explicar. E em determinado momento do filme, se descobre que aquele fulano é um doutor em literatura. E alguém fala assim: mas você é doutor, você é o professor? Ele falou: não, eu não sou isso. Ele falou: não, você é. Não importa que você queira abrir mão disso. Aonde você for, você vai ser o professor fulano de tal, o doutor fulano de tal, que conhece essas coisas. Você pode até ter aberto mão destas coisas nessa experiência. E é assim que Deus fez conosco. Ele nunca deixou de ser Deus. Mas por um instante, nesse período de 30 e poucos anos, ele abriu mão da glória como ele ora diante do Pai, a glória que ele tinha com o Pai. Não de todas as suas prerrogativas. E é assim que ele experimenta a nossa humanidade, para saber exatamente o que eu e você pensamos. Em segundo lugar, ele comprou a nossa redenção vindo ao mundo. Ele não veio só para experimentar o que nós somos. Como ele disse: eu venci todas as coisas. Vocês vão ter aflições no mundo, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Tudo aquilo que é anti-Deus, tudo aquilo que nos afasta de Deus, que nos empurra para uma humanidade mais caída, mais entregue, é vencida por Jesus. O seu amor não somente fez ele vir ao mundo experimentar o que nós vivemos, mas ele fez ele vir nos servir. É isso que muitas pessoas não conseguem compreender a respeito do que Deus veio fazer ao mundo. O Evangelho de Marcos, ele fala sobre isso. Um Cristo que chegou no mundo para vencer as forças do mal, para libertar o homem dos demônios, da doença. É o Evangelho onde Jesus mais atua, fazendo coisas, libertando pessoas, perdoando pecados, expulsando demônios, curando doenças, porque ele veio nos servir e no final ele morre no nosso lugar, para que nós possamos ser libertos. Ele faz a nossa redenção. É por isso que ele vai, logo o momento que ele abre
o seu ministério, ele diz assim que o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para levar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar libertação. Esse é o ano aceitável, esse é o ano do jubileu. Esse tempo que eu estou com vocês, eu vou realizar algo de especial. E vou trazer libertação a todos vocês. E aí nós aprendemos, nós não podemos nos esquecer de que Jesus é a oferta, o ofertante e o sacerdote, que conforme a Bíblia, diz lá em Hebreus, Jesus acabou de oferecer um único sacrifício pelos pecados. Ele tem uma oferta a oferecer. O seu sacrifício é a oferta que tira os pecados e que é válido para sempre. Meu irmão, a gente não pode temer, a gente não pode vacilar diante desta verdade tão importante que o escritor aos Hebreus define no seu livro. Ele acabou de oferecer um único sacrifício pelos pecados. A oferta que ele tem, a oferta de si mesmo, como sacrifício a Deus, é uma oferta agradável a Deus, e de uma vez por todas. Nunca mais. Por isso que Jesus falou, quem lança a mão no arado, quem põe a mão no arado, não pode olhar para trás, diante do que Jesus fez. Foi esse o argumento para aqueles crentes que ouviam a carta aos Hebreus. Não apostatem da fé, não abandonem o caminho do Senhor. Olha o que Ele fez por vocês. Não é possível retroceder diante disso. Ele é o ofertante. Era necessário que ele tivesse algo para oferecer, diz o escritor aos Hebreus. Diz assim, o mais importante do que estamos tratando é que temos um sumo sacerdote como este, Jesus, o qual se assentou à direita do trono da majestade nos céus e serve no santuário, no verdadeiro tabernáculo erigido pelo Senhor, não por seres humanos. Todo sumo sacerdote é constituído para apresentar ofertas e sacrifícios. Por isso era necessário que também ele tivesse algo a oferecer a si mesmo. Ele se apresenta diante de Deus e diz aqui, eis aqui, estou aqui, oferecendo-me a mim mesmo diante de Deus, a vida que eu vivi. Cristo ofereceu um sacrifício melhor do que todos os outros sacerdotes. Aliás, ele nem era de uma linhagem sacerdotal. Era de Arão, ele é da tribo de Judá. Então, é completamente diferente. Jesus Cristo se apresentou como ofertante para resgatar a humanidade. E ele, quando fala aos seus discípulos, diz, ninguém tira a minha vida de mim. Eu a dou por espontânea vontade. Eu decidi oferecer este sacrifício, porque eu tenho autoridade para dar e para retomar esta vida, porque esta ordem recebi de meu Pai. E por fim, ele é o sacerdote. O escritor aos Hebreus diz que nós temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Apeguemo-nos com toda a firmeza ao que confessamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, mas sim aquele que, como nós, passou por todo tipo de tentação, ainda que sem pecado. Hebreus 8:6 ainda diz que o ministério sacerdotal de Jesus é superior ao dos outros sacerdotes. A gente pode dizer, inclusive, que a obra de Jesus ela é superior a qualquer outra obra oferecida, qualquer outro caminho oferecido para mim e para você. E é por isso que a exortação que é feita para os hebreus, para aqueles crentes que estavam ouvindo essa carta, é feita para nós também. Nos acheguemos a este Jesus, ao seu trono de graça, porque ele veio realizar libertação para nós. Ele veio ao mundo e na sua encarnação esvaziou-se da sua glória, vivendo todas as nossas experiências, para que quando você e eu chegarmos diante de Deus e falarmos qualquer coisa para Ele, Ele possa dizer assim, eu sei o que você está passando, eu sei o que você está sentindo, eu sei quais são as suas angústias, porque eu já vivi todas elas. Por fim, Ele veio para nos libertar.
Não veio só experimentar, mas veio trazer solução para mim e para você. Nós não precisamos ficar prostrados, sofrendo, porque Ele trouxe libertação para nós. A sua morte, a oferta da sua vida e o seu viver sem pecado o habilita a entrar na presença de Deus e nos representar diante de Deus. É por isso que quando chega no Apocalipse, aqueles 4 seres viventes, os 24 anciãos, os milhares de anjos e os milhões de anjos começam a cantar assim: Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Gente como você e eu, que Ele comprou, que Ele se tornou digno porque a sua obra, o fato de esvaziar-se, vir ao mundo, e a obra que Ele realizou enquanto esteve no mundo, é poderosa, é capaz de trazer salvação para mim e para você. O amor de Deus se manifesta de maneira radical nesse autoesvaziamento de Jesus e no sacrifício que Ele realiza, a redenção que Ele realiza, libertando você e eu. Eu queria convidar você, em primeiro lugar, no seu coração, a agradecer a Deus. Mesmo que você não fale assim, pastor, não tem motivo, essa semana aqui foi horrível para mim. Eu falei, Senhor, eu quero te agradecer, porque a sua morte na cruz me libertou da pena do pecado. Eu não estou mais debaixo de condenação. Que você pudesse agradecer a Deus. Eu sei, Senhor, que eu ainda não sei, eu ainda não experimentei, eu não vou usar a expressão, eu não sei usar esse poder que me liberta do pecado, mas eu sei que o Senhor tem o poder para me libertar desse poder que o pecado tem na minha vida. Eu quero te agradecer, porque eu tenho essa esperança no coração, de um dia chegar nesse lugar onde todos estão cantando essa letra, reconhecendo, eu vou chegar lá e falar assim, olha, o Senhor é digno mesmo, porque eu estou aqui, e eu estou experimentando, eu estou diante do trono do Cordeiro, todas as promessas são verdades, e apesar das minhas fraquezas, o Senhor me conduziu até aqui. Porque todos nós vamos chegar lá, não pelos nossos merecimentos, mas porque o Senhor nos sustenta. E a gente vai chegar lá e falar assim, olha, um dia, eu estou aqui porque um dia, Jesus deixou o seu trono de glória, e foi lá no mundo, lá na terra, morrer no meu lugar. Eu queria convidar você então primeiro a orar por isso, agradecendo a Deus. Mesmo que você diga assim, foi uma semana difícil. Ore a Deus agradecendo. Porque Ele veio ao mundo e veio resgatar você do pecado na sua vida.